Vale a pena investir em COI? Você sabe o que é COI? No vídeo de hoje a gente vai explorar isso de uma maneira bem simples. Vamos lá? Bom, para a gente começar a entender o que é COI e se vale a pena ou não investir, quais são as vantagens e desvantagens ali no final, é muito importante a gente começar explicando, para você o que é o COI, qual que é o significado dele e o que compõe tudo isso. Mas a gente não vai falar de muito financeiro aqui, né, Fernando? A gente vai falar de uma maneira um pouco mais simples. A primeira coisa, COI, as palavrinhas, né, as letrinhas COE, significa Certificado de Operações Estruturadas. Tudo isso não é novidade, não é algo que surgiu agora e estamos testando, a bolsa está testando. Não, pelo contrário. É algo que no mundo todo, nos países desenvolvidos, que tem o mercado financeiro desenvolvido, já existe. Né? E aqui chegou, já tem alguns anos, sei lá, uns 4, 5 anos, eu não sei a data certa, tá? Mas já existe aqui no Brasil já há algum tempo e tem se popularizado cada vez mais. É importante você conhecer o que significa, como funciona, para ver se isso vale a pena estar ou não na sua carteira de investimentos. Então, o COI ele é como se fosse um pacotinho em que eu tenho um mix de renda fixa, né, um título emitido por uma instituição financeira, que vai me pagar um juro, mais um pouco de renda variável, que normalmente é feito por derivativos. Tá? E tudo isso é num pacotinho que se transforma no que a gente chama de COI. Você só vai ver uma linha chamada COI. Para a gente fazer uma analogia até fora, uma coisa típica da nossa vida, é como se fosse assim, ó, o cafezinho e o leite. Você pode pegar o café, você toma, tem um gosto. O leite sozinho você toma, tem outro gosto. E você pode misturar os dois e vira um outro produto. Né? Vira o café com leite ou pingado, não sei como que chama aí na tua região. Então é como se fosse dessa forma, tá? O COI é a mistura de dois produtos em um único que vira um novo aqui. E a gente vai entender agora como funciona. Para a gente entrar, né, nesse funcionamento do COI, eu vou fazer aqui um exemplo fictício, bem fictício, tá? Mas que compõe os dois ativos de renda fixa e renda variável, que vai ficar fácil a gente entender. Vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem quanto? A gente tem 100 alguma coisa. 100 mil ou 100 milhões, Fernando? Milhões, estamos rico. Estamos rico, boa. A gente tem 100 milhões aqui na mão, tá? E o que a gente quer? Bom, por algum motivo nós acreditamos que uma determinada ação, um determinado ativo, ele vai subir. Que ativo que você quer, Fernando? Netflix. A gente acredita que as ações da Netflix vai subir. Vamos fazer um parênteses aqui. As ações da Netflix não são negociadas na Bolsa Brasileira, tá? Nesse caso, por enquanto, vamos considerar que ela fosse agora, mas depois você vai entender o porquê disso, tá? A gente acredita que as ações da Netflix que porventura fossem negociadas no Brasil vai subir e a gente tem 100 milhões, mas tem um porém. Fernando, eu tenho medo. Eu não quero perder nenhum centavo desses 100 milhões. E agora? O que eu faço para me expor em um ativo de renda variável, me expor à alta da Netflix que eu acredito? Bom, eu sozinho, nós aqui, pessoas físicas, conseguimos montar uma operação desse tipo. Teoricamente é simples. Como que a gente faz? A gente pega um título de renda fixa, por exemplo, de um ano, e a gente vê quanto que ele vai pagar. Vamos fazer uma conta simples, 10%. Esse título de renda fixa vai pagar 10% ao ano. Portanto, se eu investir todo o 100 no final do ano, eu vou ter 110, né? Eu não preciso investir todo o 100. Eu posso investir uma quantidade que, rendendo esses 10%, ele termina o ano com 100. Então, arredondando, tá? Você pode até fazer a conta na tua casa, nem precisa. Arredondando, se eu investir próximo de uns 91 milhões, considerando o juro que eu vou receber nessa minha renda fixa, ele vai acumulando e vai chegar no fim do ano com 100. Portanto, eu tenho 9 milhões que sobraram. O que eu faço com esses 9 milhões? Eu vou lá e compro opções de compra, ou call, da Netflix. E aí, você já viu aqui no Lucro do Dia? Se não viu, já fica uma indicação de vídeo para você assistir como funciona o mercado de opções. Eu vou lá e compro uma call de Netflix que vai me dar o direito de comprar a Netflix a um determinado período, vamos supor que seja exatamente nesse um ano. Se a Netflix subir, eu ganho exatamente aquilo que ela subiu. E pronto, somando com a renda fixa que eu já tenho, eu tenho uma exposição total à alta de Netflix.
Porém, no cenário 2, se Netflix cair, o que acontece com as opções? Elas viram pó. Então, esses 9 milhões que eu comprei de opções, eles viram pó, mas eu perdi dinheiro? Não. Por quê? Eu vou encerrar o ano com a rentabilidade da renda fixa, então me retorna exatamente os 100 milhões. Dessa forma, nós montamos aqui, Fernando, uma operação de capital protegido. A gente tem exposição para alta e a gente tem, se caso o ativo não subir, a gente tem uma proteção do inteiro, daquele 100 que eu coloquei. Ficou claro esse exemplo? Bom, o que acontece? Não é simples você montar essas operações. Você, pessoa física, eu, pessoa física, tem muitas operações que têm uma complexidade um pouco maior. Então, o COI ele serve exatamente para isso. A instituição que emite esse COI, ela já monta tudo isso. Então vai ter uma instituição financeira que vai emitir um título de dívida lá, né, um título de crédito de renda fixa, que vai ter um rendimento, e com a diferença faz uma ou mais operações em renda variável, utilizando vários, pode ser ações, pode ser opções, enfim, pode ser comprado, vendido, tem algo lá. Você não precisa nem se preocupar com isso, porque você só vai comprar, investir no COI, que já vai te falar certinho se ele é um valor nominal protegido, igual isso que eu estou falando, né, que é o capital protegido, ou não, se ele vai ter risco. Alguns COIs pode ter abaixo, né? Isso vai estar avisado, você perdeu o principal. Nesse exemplo eu estou colocando aqui o valor nominal protegido que você garante o principal. E quais são as condições? Tem COI, por exemplo, de Petrobras. Se Petrobras subir, eu ganho exatamente a subida. Tem COIs um pouco diferentes, tem janelas de observação. Então eu pego, por exemplo, 3 ações, 5 ações. Se todas elas, a cada 6 meses eu observo, se todas elas estiverem num patamar, eu ganho um cupom. Se uma delas estiver abaixo, eu continuo no COI. Então tem algumas características para esse COI, todas elas você sabe antes de investir. E uma outra vantagem aqui é que você pode ter exposição internacional sem precisar ir lá para a Bolsa dos Estados Unidos, abrir conta, transferir seu dinheiro, ter exposição a dólar, blá, 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 e ter exposição internacional, que é o exemplo que o Fernando deu. Então, para nós montarmos essa operação que o Fernando queria aqui de Netflix, a gente não ia conseguir, porque não tem ações da Netflix negociada, nem opções aqui no Brasil. A gente teria que ir lá para os Estados Unidos. Mas via COI, existe COI que já faz essa operação lá fora. Tá, quais são outras vantagens que a gente tem aqui no COI? Bom, já vimos, né? Tem essa questão de simplicidade, tem a questão de exposição internacional, tem a questão também tributária, né? Então o COI, a tributação dele é igual à renda fixa. Então, se eu fosse fazer isso separado, cada ativo que eu fizesse ia ter uma linha lá, e eu ia ter, um era renda fixa, tem uma tributação, outra renda variável, ia ser uma salada, né? O COI é só um e a renda fixa. Tem a questão dos valores também. Para eu montar essa operação que a gente começou falando, eu precisaria talvez desses 100 milhões, ou talvez de pelo menos uns 100 mil. Um COI, ele pode começar o valor inicial de 5 mil, de 15 mil, são valores mais acessíveis, né? Porque ele é um pacotão. Então muita gente aporta 5 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, e aí se faz num bloco toda essa operação. André, quais são os riscos então do COI? Bom, se ele for um capital protegido, você não tem esse risco da oscilação do preço se ele cair, né? Se ele for um valor nominal não protegido, né? Um valor nominal em risco, aí sim você tem esse risco de oscilação, tá? Mas um ponto importante do COI é que ele não tem o fundo garantidor de crédito. Algumas pessoas, por imaginar essa parte de renda fixa ou por ver uma instituição financeira que faz esse COI, pode imaginar isso, tá? É importante ficar claro para você, não tem o fundo garantidor de crédito. Então o risco é a instituição quebrar ou coisa do tipo, tá? Não, é importante você entender isso. Tá, e para a gente ir finalizando aqui e ver, vale a pena mesmo investir em COI? Quando que vale a pena? Para quem é? Né? É para mim? É para você? Para a gente responder essa pergunta, eu penso de uma maneira bem simples, tá? A primeira coisa só é para aquele investidor que tem um perfil, sabe aquele suitability, aquelas perguntinhas de perfil que a corretora coloca para você responder? O COI só é permitido para aqueles clientes que têm um perfil moderado, para aquele que é o capital protegido, tá? Moderado para cima, né? E
a partir de agressivo para quando é um COI que tem o valor em risco, tá? O valor nominal em risco. Então, quer dizer, se você é um investidor super conservador, talvez não seja o momento de você ter COI na tua carteira. Mas vamos imaginar que você seja um investidor moderado ou arrojado, ou agressivo. Né? Vale a pena você encher o carrinho de COI? Esse é um ponto que eu acho que é o ponto de atenção. Ter COI eu acho que pode valer a pena sim, mas com uma quantidade relativamente pequena da tua carteira. Por quê? Normalmente o COI você tem uma liquidez específica. Então, por exemplo, tem COI que tem vencimento em 2 anos. Tá? Então, você colocar muito da tua carteira, você vai travar por aquele período. Além disso, se o COI, o ativo, a direção ou o estilo do COI, ele for ao contrário e você recebeu o seu dinheiro de volta, você passou todo o período sem nenhuma rentabilidade. Né? Então, por exemplo, eu investi lá 100, passou 2 anos, o COI deu errado. Eu recebi 100 de novo. Durante 2 anos, eu poderia estar na renda fixa e eu não teria mais esses mesmos 100. Eu teria 100 e alguma coisa por causa do juro que eu ganharia na renda fixa. Isso é o custo de oportunidade. Tá? Então, é importante você colocar uma quantidade que não seja muito grande da tua carteira por pelo menos esses 2 motivos. Né? Mas em contrapartida, ele é vantajoso porque você pode ter aproveitar de uma oscilação, ganhar bastante dinheiro quando ele dá certo, né, com uma quantidade pequena de capital. Então talvez uns 5, 10%. Isso no próprio Suitability que você responde da corretora, eles mostram, né, quanto que você poderia ser legal você colocar de COI. Né? Cada caso é um caso, mas sei lá, 5, 10% da tua carteira pode ser interessante você começar a olhar e fazer um aporte ou coisa do tipo. Você tem mais dúvidas sobre COI? Você acha que vale a pena? Qual que é a sua opinião? Você acha que não vale a pena? Eu quero saber. Coloque aqui embaixo. E claro, se você não é inscrito ainda no Lucro do Dia, clique para se inscrever. E se você gostou desse vídeo, dê um like, porque assim você recebe as notificações quando tem novos vídeos, novos conteúdos e também mostra que esse é o caminho certo que o Lucro do Dia está seguindo. Você está gostando. E claro, veja mais os nossos outros vídeos, mais conteúdos que a gente tem aqui. Vai aparecer de como? Vai pro lado ou vai sumir, Fernando? Para qual lado? Para cá. Então veja os próximos conteúdos do Lucro do Dia. Um abraço e até mais.